Muito bem, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira. Já fazem 2 semanas que nós não nos vemos, então é bom reencontrá-los novamente. E na semana passada nós tivemos um evento em Cascavel, a Sotipa promoveu o Congresso Paranaense de Terapia Intensiva. Foi um evento, embora um evento paranaense, um evento com um foco regional, e foi depois de 4 anos, um momento em que a Sotipa novamente se reencontrou de uma forma presencial lá em Cascavel, e foi muito gostoso. E eu espero que a gente possa voltar a promover os eventos dentro da Sotipa de uma forma presencial. Isso está programado para o ano que vem, vários eventos pequenos e, eventualmente, um evento grande. E um evento em que, caracteristicamente, é um evento multiprofissional, né? A Sotipa, as sociedades paranaense, as sociedades regionais, a sociedade brasileira, a MIB, é tipicamente uma sociedade no qual todos os membros da equipe multiprofissional da unidade de terapia intensiva estão representados. Então, lá houve não só uma programação para a parte médica de adulto e parte médica de pediatria, mas teve uma programação muito boa da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia. E foi bom reencontrar esses profissionais lá. E lá eu reencontrei a Jaquilene, que é uma psicóloga que recentemente escreveu um livro muito interessante, eu diria até que abordando uma característica que habitualmente ela não está presente no nosso dia a dia e que é bastante negligenciado, que é os aspectos psicológicos que envolvem o doente, os familiares, ao redor da intubação, em especial dentro das unidades de terapia intensiva, mas que ocorre em qualquer lugar onde essa intubação for ocorrer ou normalmente ocorre. E essa vai ser a apresentação de fundo na nossa reunião magna. Eles vão reverberar esse livro, publicado no ano passado, na nossa reunião de hoje, mais tarde. Então, eu também resolvi que a gente fizesse uma apresentação também fora do habitual, com 2 assuntos não comuns, 2 assuntos que a parte médica, de um modo geral, ela tangencia esses 2 problemas, que é o problema da escara e o problema das visitas dentro da UTI. Eu tinha programado uma outra reunião para esse começo, para a parte prévia à intervenção psicológica. No Intensive Care Medicine desse mês está publicada uma história singela, mas de uma paciente chamada senhora Elizabeth, numa unidade de terapia intensiva de Salvador, e eu esperava poder ter a presença do Dr. Dimitri para poder fazer o comentário. Ia ser um contraponto legal com as intervenções psicológicas na intubação, na reunião magna posteriormente. Mas ao longo do domingo, depois, o Dimitri acabou não confirmando, e ele não conseguiu mudar um outro programa, uma outra reunião que ele já tinha marcado previamente. Então, eu acabei distribuindo esses 2 artigos que eu acho muito interessantes. São artigos curtos, que vão falar de escara, que vão falar de visita dentro da unidade de terapia intensiva, como é que isso evoluiu ao longo desses 40, 50 anos de terapia intensiva,
e o Alfredo e o Alisson vão apresentar, e eu vou querer que depois vocês façam as suas contribuições também para esses dois assuntos importantes que vão anteceder a nossa reunião magna depois. Muito bem, esses dois artigos eles foram publicados no Intensive Care Medicine, também agora nos últimos 2 volumes, de julho para cá. Então, são dentro daquela sessão que eu tenho comentado com vocês, do legado da medicina intensiva, e um pouco de história, um pouco de como isso está, de uma forma sintética, presente dentro das UTIs hoje. Então, a primeira apresentação é do Alfredo. Alfredo, acho que nós já estamos prontos para você. Boa noite para todos. Meu nome é Alfredo, sou R2 da terapia intensiva pelo CEPET. E hoje foi-me oportunidade de apresentar esse artigo, que é Prevenção de Lesões por Pressão em Pacientes na UTI. Eu estou aqui no computador aqui em casa. Se tiver algum problema de som, me avisem, que daí eu posso recomeçar sem nenhum problema. Então, como o doutor já falou, né, foi um artigo publicado agora nesses últimos tempos aí no Intensive Care Medicine, tá? Que é assim, a prevenção das pressões por injúrias por pressão, nos pacientes internados na unidade de terapia intensiva, e o que a gente ganhou nesses últimos tempos com os novos aprendizados. Então, é um artigo realmente curto, como o doutor já falou, tá? Mas ele traz bastante coisas interessantes para a gente. Então, aqui introduzindo um pouco, é um acontecimento aí que traz alta morbidade para o paciente, tá? Causa principalmente dor, sofrimento emocional, não só para o paciente, mas também para a família, tá? Ele prolonga a recuperação desse paciente, acabando, né, num final aí com aumento do tempo de internamento e de todas as outras doenças que esse paciente pode ficar acometido por conta do aumento do internamento, tá? É uma doença que tem bastante incidência, tá? Uma alta incidência, principalmente nos pacientes de UTI. Quando a gente compara os pacientes de UTI com pacientes de enfermaria, a gente tem estudos que mostram aí uma chance 4 vezes maior de a gente ter um paciente com uma lesão por pressão, tá? Quanto à localização das lesões, então 1/3 delas é em sacro e calcâneo, e a gente tem como paciente, né, internado em uma terapia de unidade intensiva, alguns fatores de riscos intrínsecos a esse tipo de paciente, tá? Que é o uso de vasopressor, uso da ventilação mecânica e também a terapia de substituição renal, tá? Então, isso aí são questões aí da própria UTI, não do próprio paciente, tá? Então, ele traz para nós alguns conhecimentos que a gente teve nos últimos anos, com os estudos e tudo mais, características da prevenção dessa comorbidade, tá? Infelizmente, esses pacientes geralmente são estudados quando eles não estão internados numa terapia de unidade de terapia intensiva, tá? Então, são pacientes de enfermaria, mas eles não mudam muito nessa conta de prevenção, porque a gente vai perceber aqui que a prevenção acaba sendo a mesma quando o paciente está na UTI ou numa unidade mais simples, tá? Temos 2 principais áreas de estudo ultimamente, tá? Tanto o estudo com os curativos profiláticos e também a monitorização de pressão à beira-leito, tá? Esse CBPM, tá? Que seria a monitorização pressórica beira-leito contínua, tá? O que ela nos mostra? Ela nos mostra a pressão que esse paciente está fazendo contra uma área de resistência, né? Seria ele tanto a cama normal, quanto
o colchão de ar. Então, ele vai mostrar imagens para a gente sobre as áreas mais críticas de pressão desse paciente. Tá? O que ele traz para nós nesse estudo? Tá? Por mais que a gente tenha pouco acesso a esse tipo de tratamento, tá? Ele é bom para pacientes instáveis, né? Aqueles pacientes que a gente não mexe muito no leito porque ele está instável, está usando uma droga vasoativa muito alta, ele é um paciente que num decúbito lateral ele instabiliza, então é muito bom para esse tipo de paciente. Tá? Alguns estudos aí randomizados mostraram muita melhora dos indicadores, tanto do número de lesões, tá? Quanto a própria evolução dessas lesões, né? A gravidade dessa lesão. Então, a gente acaba classificando as lesões ali, né? Em leves, moderadas, graves, né? Então, são lesões que podem acabar evoluindo aí de uma pior maneira, tá? Então, esses estudos mostraram que essa monitorização de pressão, que eu já vou mostrar no próximo slide, que é para vocês, melhoraram tanto o número, né? Então, diminuiu o número e a gravidade. Só que a gente tem dois problemas, né? E são dois problemas, assim, técnicos, né? Tem muita diferença entre um monitor para outro, entre os diversos fabricantes que estão fabricando esse novo monitor, né? Que seria um monitor beira-leito ali, que mostra para nós a posição do paciente e os locais ali com maior pressão. E, além disso, o alto custo, que a gente já sabe que isso é um problema aí, principalmente em quase todos os aparelhos mais modernos, tá? Então, para trazer para vocês aqui, ó, eu trouxe o monitor, tá? Que fica beira-leito. Esse aqui é um computador, mas existem módulos que se acoplam na própria cabeceira da maca do paciente, né, da cama. E ela mostra para nós o corpo inteiro e mostra os maiores níveis de pressão. Onde está o nível de pressão? Vamos mudar aqui, vamos mudar ali, porque são pontos de pressão que nem sempre são em partes ósseas, né? E às vezes é pelo próprio posicionamento do paciente, o colchão está um pouco desinsuflado, ele está fazendo pressão mais nesse lado, está fazendo pressão mais no calcâneo, lembrando sempre que é sacro e calcâneo que são os principais. Se vocês olharem na imagem, a imagem nos mostra uma imagem azul, tá? Que seria a superfície corpórea do paciente em contato, né, com o aparelho, né, que seria principal área, e a gente vê que as áreas principais são tanto os cotovelos, né, o sacro e os calcâneos, que demarcam daí ali em vermelho e mostram para a gente posições que a gente deve evitar deixar esse paciente por muito tempo, porque já está com alguma pressão aumentada nesse local. Tá? Continuando com a parte de prevenção ainda, tá? Uma das duas vertentes, então, estuda muito monitor de pressão, e outra vertente estuda mais a parte de curativos profiláticos, tá? Geralmente, os curativos, eles são mais disponíveis para a gente, tá? Então, é o que a gente geralmente vê na UTI, tá? É feito com espuma, filmes, mesmo com colóides, cremes e tudo mais, tá? Esses curativos, tá? Então, eles vão reduzir a pressão e a força de cisalhamento local, tá? E também ajudam a diminuir a umidade do local. Tá? A umidade é um dos fatores aí que predispõe muito a machucar a pele, tá? Descamar as quantidades das camadas da pele. Então, além de serem importantes na redução da pressão, eles diminuem a umidade também, tá? Ultimamente, vem se estudando muito curativos de múltiplas camadas. O que são os curativos de múltiplas camadas? Como o nome sugere, são curativos que têm mais de uma camada, tá? O que eles oferecem a mais do que um curativo normal? Tá? Eles vão diminuir a força de cisalhamento horizontal. Então, o que acontece?
esses curativos, eles aumentam a área de contato do paciente com o colchão ou com a área que ele está deitado, tá? Então, eles acabam diminuindo a pressão em vários pontos, aumentando a força, a área de contato. Eles acabam diminuindo, então, a ocorrência, né, das lesões. O que eles acabaram percebendo, tá? Que o número necessário para tratar é de 22. Então, a cada 22 pacientes que a gente faz essa prevenção, né, com os curativos profiláticos, apenas um precisaria ser necessário. Então, ela acaba sendo ainda um alto custo, mas é o que a gente tem, é o que a gente usa na maioria dos hospitais. Tá? E outra parte bem interessante desse artigo foi um estudo que levou em conta o Covid. Tá? Nessa época de pandemia que a gente teve pacientes que ficaram em prona prolongada. Tá? E eles fizeram um estudo comparando quem fez a prevenção com esses curativos profiláticos e quem não usou o curativo profilático, apenas fez a prona, sem aquela proteção toda que a gente teve que aprender e tudo mais. Tá? A cada 25 pacientes que eram pronados e não eram feito nenhum tipo de prevenção, 17 deles acabavam evoluindo com algum tipo de lesão de pressão. Tá? Ele não traz nesse artigo o grau da lesão, mas assim, 17 a cada 25 pacientes acabavam evoluindo com algum grau de lesão de pressão. Tá? E quando a gente foi comparar com os pacientes que faziam a prevenção, né, com todos aqueles coxins que a gente foi aprendendo durante a pandemia, né, foi uma pandemia bem longa aí, a gente viu que esse tipo de lesão ela ocorreu em 6 a cada quase 25 pacientes quando foi feita a prevenção. Tá? Então, a gente diminuiu aí quase um terço das causas de lesão por pressão. Tá? Lembrar sempre que o fato de a gente usar um curativo profilático, ele não tira a nossa necessidade de inspeção de pele rotineira. Tá? O que a gente deve fazer sempre é ver a lesão. Né? A gente sabe que ultimamente a gente tem vindo, ao menos nas UTIs do CPET, com bundles, né, que seriam medidas ali onde a gente tem que ficar de olho para prevenção de lesões. Tá? Isso melhora muito a qualidade de vida do paciente por conta daquilo que a gente falou antes, de sobre dor e tudo mais. Tá? Mas então lembrar, curativo profilático deve ser retirado para visualização pelo médico, no mínimo uma vez por período. Aqui ele traz uma figura para nós bem interessante também, tá? Com algumas sugestões práticas e qual que era o racional para eles terem essa conclusão, né? Então, primeiramente, fundamental a gente retirar a pressão. Não existe lesão de pressão se não tem pressão, tá? Então, ou monitorar de acordo com aqueles monitores que a gente passou ali um pouco mais atrás, tá? Mas essa é a chave da questão que eles chamam, tá? Olhar, né, o paciente, examinar o paciente, não tem como você prevenir através apenas de um monitor, tá? Então, a gente tem que fazer no mínimo uma vez por período, né? Seria de manhã, de tarde, de noite. A gente tem que ver essa pele do paciente e ver qual que é o grau de lesão para poder entrar com um tratamento adequado. Tá? Higiene de pele, tá? Ele conta aqui para a gente que o ideal agente que a gente pode usar tem que ser um pH neutro, tá? E tentar usar produtos que não tenham cheiro, tá? Ele explica, eu vi em outro artigo, na verdade, por que essa falta de cheiro. Na verdade, é porque quando aplicado o cheiro nesse produto de higiene, ele acaba evoluindo com uma alteração do pH,
tá? Mesmo depois da produção. Então, por isso que tentar fazer sem fragrância, né? Sem nenhum cheiro. Cuidar sempre com os dispositivos, tá? Os dispositivos, eles acabam fazendo lesão por pressão, não é nem posicional do paciente na cama, tá? Mas um tubo que esteja tracionado na boca, uma sonda nasogástrica, mesmo os catéteres urinários, eles podem causar essas lesões de pressão também, tá? Então, a gente sempre tenta evitar, né? A gente já sabe que das ideias do tratamento intensivo, aí, numa unidade de terapia intensiva, é a gente tentar o mais rápido desinvadir esse paciente. Mas, se precisar, cuidar com essa parte também. Reposicionar o paciente, tá? A gente tem um protocolo brasileiro que fala sobre reposicionamento do paciente de 2 em 2 horas, tá? Só que a gente tem alguns pacientes que precisam desse reposicionamento mais constante, tá? Então, sempre evitar que o calcâneo fique ele bem permanente num local só, tá? O sacro também. Então, fazer a movimentação do paciente no leito, tá? De 2 em 2 horas pelo protocolo brasileiro, lembrando sempre que o uso de colchões de ar, né? Colchões de pneumáticos também fazem um reposicionamento instantâneo do paciente ali, tá? E também aplicar esses curativos nos locais que a gente já está vendo que tem algum risco, ou um risco aumentado, ou mesmo uma lesão já, né? Então, evitar aí que fique desprotegido e aumente a pressão do local na maca, na cama, que seja. Então, como conclusões, o artigo traz para nós que todo paciente em UTI tem um grande risco, tá? São pacientes graves, né? Geralmente a gente pega pacientes que já têm uma certa deficiência nutricional, pacientes que têm grande risco de fazer lesão. Então, lembrar sempre que todo paciente em grande risco está na UTI e tem risco de fazer essa lesão, tá? Como eu expliquei antes ali, quando a gente usa estratégias de bundle, né, que são medidas que a gente vê ali para o paciente e a gente pesquisa essas medidas todo dia, a gente acaba vendo uma melhor eficácia do tratamento da prevenção, tá? E, novamente, ele fala que é um risco intrínseco ao paciente grave, né? Um paciente que vai ficar mobilizado no leito, ele vai ficar mais tempo no leito, ele vai ficar na respiração, ele vai, talvez, precisar de droga vasoativa, tá? Que são todos, né, riscos para o paciente. E o paciente grave tem esse risco, tá? Mas, para terminar, ele acaba falando que a gente precisa mais estudos, principalmente de novos métodos, tá, que possam ajudar, auxiliar a gente no tratamento dessas comorbidades que são inerentes ao paciente crítico, ao paciente da UTI. Então, acho que primariamente era isso. Obrigado. Valeu, Alfredo, obrigado. Eu queria complementar um pouco, acho que o que o Alfredo trouxe foram essa visão de que talvez as duas coisas que a gente tenha ganho nos últimos anos para poder diminuir a incidência e a gravidade das lesões por pressão dentro das UTIs, seja reconhecer os pacientes de risco, esse mapeamento por pressão, muito provavelmente nós vamos levar muito tempo para poder ter isso disponível, se é que um dia teremos, mas de alguma forma ele demonstra de que prevenir pressão em locais de maior risco está de fato relacionado com o surgimento das lesões por pressão. Mas eu queria ressaltar, eu encaminhei para vocês um artigo que foi publicado no Intensive Care Medicine no ano passado, que
quando nós estávamos todos aí envolvidos com a pandemia, a gente acabou não revisando também, mas acho que é o artigo mais importante publicado certamente nos últimos 10 anos relacionados com pressão, úlcera por pressão, nas revistas de terapia intensiva, que é esse estudo chamado Decube ICU, né? Tá aí no WhatsApp de todos vocês agora. E que esse artigo ele é a medicina intensiva fez vários estudos ao longo aí dos últimos 20, 30 anos, que são estudos de prevalência, né? Você faz um apanhado de unidades de terapia intensiva, geralmente nos eventos, nos congressos. Terapia intensiva do mundo inteiro acaba se inscrevendo dentro. E você marca um dia, num determinado dia, você olha para todos os doentes da tua UTI e vê quem é que tem úlcera de pressão ou não. E isso foi um estudo feito em 1.117 unidades de terapia intensiva no mundo, 90 países diferentes, 13 mil pacientes, né? Então 1.100 unidades de terapia intensiva, 13 mil pacientes, eu diria que dá uma média aí de 12 pacientes por UTI. E desses 13 mil pacientes, 6 mil úlceras de pressão foram identificadas, né? 26% dos doentes internados naquele dia, provavelmente no começo de 2020, antes da pandemia, 26% dos doentes tinham pelo menos uma úlcera de pressão. 16% dessas úlceras elas tinham sido desenvolvidas dentro da UTI, adquiridas dentro da UTI. 16% dá mais ou menos um sexto, um a cada 6 doentes que internam na unidade de terapia intensiva vai desenvolver pelo menos uma úlcera de pressão. É uma incidência impressionante, né? A gente querer zerar isso, é aquele negócio que você olha assim, puxa vida, eu tenho que zerar, porque faz parte um pouco da atividade da unidade de terapia intensiva, ela ser obcecada por obter resultados cada vez melhores. Mesmo sabendo que você nunca consegue zerar, né? É esse conjunto todo de cuidados que essa figura que o Alfredo mostrou no trabalho, ela precisa ser incorporada pelas unidades de terapia intensiva para poder minimizar essa lesão que é desumana, é ruim para a pessoa que desenvolve as escaras, é ruim para a família, né? E ela mostra, de alguma forma, de que, embora a gente não consiga zerar, a gente consegue minimizar, como quando a gente coloca úlcera de pressão, por exemplo, nos nossos indicadores na UTI, e a unidade de terapia intensiva se torna obcecada em diminuir úlcera, ela consegue diminuir, ela consegue cuidar, ela consegue tratar dessas lesões, né? Eu não diria que a gente conseguiria melhorar, se vocês olharem nessa figura que eu encaminhei para vocês, eu acho essa figura também impressionante, né? Essa é a figura, se eu não me engano, é a figura 2 do artigo, mas que compara no verdinho ali os doentes que não tiveram úlcera por pressão, e vermelho aqueles que tiveram úlcera por pressão mais grave. Assim, fácil de ver que em 14 ou 28 dias, se vocês pegarem 28 dias, um mês depois, quem desenvolve úlcera de pressão grave tem 2 vezes a mortalidade do que quem não desenvolve úlcera de pressão. É claro que nós não vamos concluir aqui que tratar a úlcera de pressão vai diminuir a mortalidade. Ela realmente é um marcador. Mas diminui morbidade significativamente, como a gente consegue perceber isso com facilidade. E acho que a forma de atuar para poder diminuir isso é fundamentalmente seguir de uma forma rotineira e
obcecada aquela última figurinha da apresentação do Alfredo, que está nesse artigo de revisão rápida que ele apresentou. Muito bem, quero ouvir um pouquinho de vocês. Queria ouvir um pouquinho, Júlio, nós não combinamos, mas queria ouvir um pouco da tua experiência como enfermeiro do INC. Se nós conseguimos realmente, quando trabalhamos juntos e trabalhamos de uma forma consistente, seguindo todos esses princípios, mostrando nesse quadrinho, se a gente consegue mesmo diminuir o impacto das úlceras de pressão nos doentes críticos. Oi, doutor. A gente estava testando ali com a doutora Jaqueline. Mas, doutor, a lesão por pressão realmente é o calcanhar de Aquiles de qualquer enfermeiro e equipe de enfermagem da terapia intensiva, né? E é um desafio por conta da questão mesmo dos cuidados, né? Então, o doutor Alfredo falou ali sobre a mudança de decúbito de 2 em 2, e hoje as recomendações realmente, na verdade, ela fala que tem que ser individualizada, né? Tem pacientes que eu vou fazer mudança de decúbito de 2 em 2, outros eu preciso fazer essa descompressão até de 1 em 1 hora, dependendo a clínica desse paciente. A questão dos curativos também, né, de prevenção, é um dilema, porque quando a gente fala de um hospital com convênio, né, de prestador, a gente não consegue, por exemplo, tirar esses curativos para avaliação num tempo menor do que 24 horas, porque senão a gente sofre glosas também. Então, mas a gente fala a clínica é soberana, a gente precisa realmente avaliar diariamente a pele desses pacientes. Na enfermagem, a gente utiliza a escala de Braden, que foi a enfermeira Bárbara Braden que publicou, já tem mais de 25 anos, a escala, que é usada no mundo inteiro, que ela avalia vários aspectos da pele, né? O fator nutricional, enfim. Mas o cuidado maior realmente é o reposicionamento, né? A descompressão das proeminências ósseas ali. Na pandemia, a gente teve o fator que foi da fixação do TOT, né? Dos tubos orotraqueais, que trouxe bastante lesão, tanto de boca também do paciente, e que muitas vezes a gente não conseguia realmente minimizar isso por conta da demanda dos pacientes, mas com certeza isso trouxe um questionamento para te repensar nesses cuidados também. Muito bem. Obviamente, isso não é uma revisão e nem uma aula inteira de úlcera por pressão, mas acho que você estava com o slide aí, Alfredo. Eu queria fazer alguns comentários rápidos naquele slide. Põe de volta. Eu acho que fica aí uma publicação recente do Intensive Care Medicine. Tem uma revisão, tem uma bibliografia bastante atualizada. Então, aqueles que forem cuidar da unidade de terapia intensiva, aqueles que forem organizar times, podem muito bem utilizar esse quadrinho e as referências para poder revisar a úlcera por pressão com os últimos artigos disponíveis, com a melhor das evidências de que essas coisas que estão aí, evitar a pressão é o fundamento, né? Avaliação regular da pele, higiene da pele, cuidados com os dispositivos, reposicionamento, aplicar os curativos assim que você perceber que tem uma área que está em risco, mesmo nas lesões com Braden mais iniciais, ela vai fazer a diferença em fazer profilaxia das escaras, das úlceras por pressão. Muito bem, não está colocado aí no quadrinho, está muito dirigida para os cuidados da pele, mas queria que vocês, como intensivistas, entendessem de que o doente que está inflamado, que está catabólico, esse é um doente de alto risco para poder fazer as úlceras por pressão, porque as feridas
não cicatrizam em quem está inflamado e quem está em catabolismo, né? Então, a melhora clínica do doente e, consequentemente, esse doente mudar o seu metabolismo de uma situação de catabolismo para anabolismo é essencial para fazer profilaxia e para poder, obviamente, curar as lesões. Então, tem que cuidar do todo do doente, porque senão isso aqui fica correndo atrás do rabo do cachorro, né? O tempo todo você vai correndo atrás da úlcera, tentando fazer profilaxia, mas o doente que está catabólico e o doente que está desnutrido, ele não consegue, obviamente, cicatrizar. Então, ele tem que melhorar sistemicamente, entrar numa fase de anabolismo e estar adequadamente nutrido para que ele possa recuperar uma lesão que já existe, né? Ajudando o pessoal de enfermagem que está ali cuidando, com o cuidado com a pele o tempo todo, para dar chance para que o doente possa se recuperar e a ferida que ela não apareça, ou se ela já aparecer, que ela possa cicatrizar o mais rápido possível. Ok? Doutor, Oi. Alguém quer fazer algum comentário final? Pode. Alfredo de novo, tá? Só para terminar, eu li em outro artigo também, que é meio que óbvio. Alisson, assim, vai colocando a tua aula, por favor. Desculpa, Alfredo, continue. Nada, sem problema, doutor. Controlar bastante as glicemias desse paciente também, tá? Que são bem importantes na cicatrização, né, e também na própria prevenção, né, dessas injúrias aí que são causadas por pressão. Só para adicionar um pouco mais a aula aí. Muito bem. Falar do detalhe.